Eu tinha anunciado que gravaria este vídeo em São Paulo no próximo final de semana, no caso, dia 31 de maio de 2025. Hoje é dia 26 de maio de 2025. Mas eu não vou mais para São Paulo, pelo menos não agora, por dois motivos. Um financeiro e o outro com relação ao clima, né? Um financeiro e o outro climático, porque há uma previsão de uma queda muito grande da temperatura no próximo final de semana, com cerca de 8 graus na sexta-feira. Então, e eu ainda estou me recuperando de uma virose, ainda estou tossindo bastante. Então, eu quero me resguardar para evitar maiores problemas. Ah, E eu disse que eu faria uma comparação entre o avivamento segundo Lucas Teodoro e o avivamento segundo Tamires Garcia. No caso do Lucas Teodoro, para quem não conhece, é um missionário e influenciador cristão. Ele tem um testemunho de vida maravilhoso. Houve um verdadeiro milagre na vida dele. Isso aqui é o whey que eu tomo depois do treino na academia. Ele estava com, se não me engano, estava com leucemia, teve que passar por quimioterapia, tudo, mas Deus fez um milagre na vida dele. Eu deixarei na tela final deste vídeo o canal dele para você se inscrever. Ele tem um canal no YouTube, né? Ele era mais atuante no Instagram, mas recentemente ele abriu um canal no YouTube. Inclusive, não, acho que o canal dele já era antigo, né? Que ele ficou mais no Instagram, né? Ele ficou mais no Instagram e agora ele voltou com tudo pro YouTube. Mas tem algumas pregações dele nesse canal, inclusive onde ele fala a respeito do avivamento no País de Gales. Então eu quero mencionar quatro avivamentos. Houve muitos outros, mas os quatro mais conhecidos, ou pelo menos os quatro que eu quero mostrar aqui. Primeiramente, o avivamento no País de Gales, que ocorreu nos anos de 1904 e 1905. Evan Roberts foi o precursor desse avivamento, né? Que ele sentiu um chamado da parte de Deus de pregar o evangelho no País de Gales, e aí houve um fervor, uma entrega, enfim. O fogo desceu, né? Houve muitos movimentos pentecostais de batismo com o Espírito Santo e tal, após séculos de silêncio, digamos assim. Acho que não seria, o termo silêncio não seria certo, né? Os dons espirituais, eles pararam, né? Por isso que os assassinistas defendem que os dons espirituais acabaram. Porque por causa do esfriamento na fé de muitos cristãos, por causa da apostasia da igreja, inclusive depois da Reforma Protestante, esse esfriamento dos dons espirituais continuou. Então, os poucos focos de avivamento que ocorriam, né, no caso, quando eu falo de avivamento, eu estou falando de batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, de manifestação dos dons. Então, os poucos focos de manifestação de dons espirituais ao redor do mundo, eles ocorriam em um lugar ou outro e eram reprimidos, ora pela Igreja Católica, ora pelos próprios protestantes, no caso, os cristãos evangélicos mais conservadores. E até que no final do século XIX, se eu não me engano, aí não teve mais como segurar. Aí o Espírito Santo se manifestou de uma forma poderosa em mais lugares, e aí os quatro grandes avivamentos que ocorreram no mundo, né, deve ter houve outros avivamentos, né, mas teve os mais destacados, no caso, teve esse no País de Gales, de 1904, 1905, onde Evan Roberts sentiu da parte de Deus que deveria evangelizar o País de Gales. Aí houve muitas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador, houve manifestações
houve muitos dons do Espírito Santo se manifestaram de uma forma poderosa. Aí só que o movimento pentecostal moderno começou oficialmente em 1906, mais exatamente no dia 14 de abril de 1906, com o avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, em plena Califórnia, né? Califórnia, que é um estado tido como pós-cristão, é um estado. Existem muitas igrejas grandes, muitas igrejas imensas na Califórnia, mas a Califórnia é um dos países mais. Um dos países não. É um dos estados mais promíscuos dos Estados Unidos. Um dos estados onde a promiscuidade reina quase absoluta, né? Exceto por algumas igrejas que existem ali naquele estado. Mas no dia 14 de abril de 1906, o pastor William Seymour, ele liderou o avivamento na Rua Azusa e foi um movimento tão poderoso. Aí sim houve dom de línguas, houve cura, houve libertação, o Espírito Santo se manifestou de forma poderosa. Então foi um acontecimento de alcance mundial, mais até do que o avivamento do País de Gales. E o negócio foi tão forte que os jornalistas iam lá para cobrir o que estava acontecendo, e acho que uns 2 quarteirões da igreja, lá da Rua Azusa, as pessoas já caíam, né? Já, assim, já eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas. Então foi um movimento poderoso e durou até 1915, né? Meados de 1915. Aí em 1910 teve o avivamento em Belém do Pará, começando a partir de Belém do Pará e se espalhando para todo o Brasil. Então foi o surgimento da Assembleia de Deus no Brasil. No dia 19 de novembro de 1910, os missionários batistas suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren foram enviados pela Igreja Batista dos Estados Unidos, agora provavelmente fora do Sul, porque até hoje existe divisão entre os batistas dos Estados Unidos, entre os batistas do Norte e os batistas do Sul. Então essa divisão ocorreu principalmente por ocasião da Guerra Civil dos Estados Unidos. Então os batistas se dividiram entre os batistas que eram contra a escravidão e os batistas que eram a favor da escravidão. Aí hoje essa divisão continua, não sei porquê, continua até hoje, talvez por divergência, né? Porque os do Sul são mais avivados que os do Norte, enfim, deve ter algum motivo. Mas a Igreja do Sul, a Igreja Batista do Sul, se eu não me engano, mandou Gunnar Wingren e Daniel Berg para Belém do Pará. Ainda com base no que tinha acontecido lá na Rua Azusa em 1906. Então aí o movimento chegou até um, depois chegou a outro, e depois chegou até os missionários suecos, que foram para Belém do Pará, e aí eles abriram um ponto de pregação batista e começaram a pregar dons de línguas, os dons do Espírito Santo, cura, libertação. Aí os batistas que tinham enviado esses missionários acabaram expulsando todos os que faziam parte desse movimento avivado. E aí eles formaram em 1911, né, como eles tinham sido expulsos da Igreja Batista, eles acabaram formando uma nova igreja que até hoje é conhecida como Assembleia de Deus. Aí, mais recentemente, em 2023, ocorreu o avivamento na Universidade de Asbury. Eu gravei um vídeo no meu canal a respeito desse assunto e gerou muita polêmica, para variar, né? Principalmente entre os sensacionistas, questionando, né, até ridicularizando esse avivamento, né? Porque para eles, avivamento não tem nada a ver com dom de línguas, não tem nada a ver com cura, com milagres, com sinais, maravilhas. Então, para eles, avivamento não tem nada a ver com isso. E então, do dia 8 ao dia 24 de fevereiro de 2023, houve
um movimento de estudantes da Universidade de Asbury, que fica em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos. Os estudantes se reuniram ali, alguns estudantes se reuniram, fizeram um culto, aí começaram a emendar, né, eles fizeram culto, o culto não acabou mais, e durou por 15 dias. Durou, acho que 2 semanas, ininterruptas. O culto, acho que foi um dos cultos mais longos da história, que durou 15 dias, assim, ininterruptos. Aí, pelo que eu entendi, né, das notícias que surgiram, né, é que cada um fala uma coisa, mas aparentemente o culto só acabou porque a universidade, é, que foi gente do mundo inteiro para lá, foi gente do mundo inteiro, de várias partes dos Estados Unidos, de várias partes do mundo, de vários países, inclusive muitos brasileiros foram para lá acompanhar isso que estava acontecendo. Vários canais transmitiram os cultos, esse culto ao vivo pela internet, né, pelo YouTube no caso. Então, e gente metendo pau, gente massacrando o que estava acontecendo ali. E dizem que só parou porque a polícia ameaçou invadir a universidade, né? Eu não sei se isso é verdade, mas algumas pessoas dizem que esse culto só parou, só teve que parar porque a polícia ameaçou invadir lá. O Joe Biden, que era o presidente na época, ameaçou mandar a polícia para lá para acabar com o culto. Enfim, cada um fala uma coisa, mas só sei que foi um dos cultos mais longos da história. Foram 15 dias de culto ininterrupto. E agora, com relação a um vídeo que eu gravei faz alguns anos, onde eu falo a respeito do avivamento, na época que eu gravei esse vídeo, né, Avivamento e a Nova Movida. Para quem não sabe, La Movida é um movimento que surgiu na Espanha logo após o fim da ditadura militar. A ditadura militar lá acabou em 1974, no ano que eu nasci. Então, os jovens, aproveitando esse sentimento de liberdade, né, porque eles confundem liberdade com libertinagem, eles acabaram fazendo um movimento chamado La Movida, onde eles se lambuzaram em orgias, consumo de drogas, sexo à vontade, álcool, ou seja, tudo quanto é tipo de esbórnia, tudo quanto é tipo de coisa carnal que você possa imaginar, aconteceu nesse movimento La Movida. Porque os jovens daquela época achavam que estavam ali para fazer o que bem entendiam, né? Porque não tinha mais ditadura. Então eles se lambuzaram na carne. Mais ou menos parecido com o que aconteceria no Brasil em 1985, com o fim da ditadura militar no Brasil, entre 84 e 85. Então, houve o surgimento do rock brasileiro, né, nos moldes que a maioria conhece, rock dos anos 1980. Então houve um período também parecido com a movida espanhola, também com muita libertinagem, sexo promíscuo, drogas, álcool, tudo quanto é coisa ruim que você possa imaginar. Esse sentimento de liberdade, entre aspas, né? Então o avivamento genuíno ocorre com o arrependimento, obviamente, né? Só que o avivamento, se nós levarmos em conta a Bíblia como um todo, e não apenas partes dela, como muitas igrejas fazem, o avivamento é uma resposta de Deus a uma atitude do ser humano. E a atitude que o ser humano tem que tomar para que haja avivamento é o arrependimento dos pecados, né? Confissão de pecados, tristeza pelo pecado, enfim, a pessoa se quebrantar no presença de Deus. Aí Deus responde com o avivamento, aí ocorre manifestação de línguas, de curas, sinais, maravilhas, milagres. Então, na verdade, o avivamento é uma resposta de Deus a uma atitude do ser humano. Só que aí que entra a Tamires Garcia. A Tamires Garcia, ela fez uma transmissão ao vivo
que eu deixaria aqui também para você assistir. Se não me engano, o título é Vítimas de um Avivamento que Não Veio, uma coisa assim, né? O título, eu não lembro o título, mas é mais ou menos assim. Eles estavam esperando o avivamento, só que o avivamento que eles esperavam não era aquele que eles esperavam. Mais ou menos isso. Então a Tamires Garcia se dá a entender nessa transmissão ao vivo que ela foi enganada. Que ela se sentiu enganada por pessoas que diziam que haveria um avivamento no Brasil, mas o avivamento que ela esperava não aconteceu. Então ela achava que o avivamento ocorreria com milhões de almas se convertendo. Então a visão que ela tinha de avivamento era essa, que milhões de almas se converteriam, que haveria um mover do Espírito Santo em todo o país com milhões de conversões. Pelo menos foi o que eu entendi, né? A visão que ela tinha sobre isso, só que essa visão que ela tinha não foi o que aconteceu, né? Na verdade, o que acontece? O avivamento ocorre, o verdadeiro avivamento ocorre em ambientes desfavoráveis. Quanto mais perseguição, mais promiscuidade, mais violência, mais pessoas matando umas às outras, se matando, ou seja, quanto o governo investindo contra a igreja, enfim, quanto pior for o ambiente, mais avivamento ocorre. Tanto que lá na China, o governo atual da China, né, desde a Revolução Cultural de Mao Zedong, a China persegue os cristãos. E os últimos governos da China, a China cresceu assustadoramente, assim, a economia da China cresceu violentamente. Hoje a China é um dos países mais ricos do mundo. Só que o regime, a China tem uma economia capitalista, só que o governo é socialista, né? Um governo comunista e praticamente ditatorial. Persegue os cristãos. As igrejas legalizadas, são controladas pelo governo, porque existem pessoas, funcionários do governo chinês, que assistem os cultos nessas igrejas autorizadas, digamos assim, e para ver se o pastor, pregador, seja lá quem for, não fala nada que contraria os interesses do governo. Aí, se o pastor falar qualquer coisa que vai contra os interesses do governo, esse pastor pode ser removido do cargo, pode ser preso, pode ser morto, enfim. Mas a verdade é que a igreja subterrânea, que é a igreja ilegal, a igreja perseguida pelo governo, é a que mais cresce. No Irã também acontece a mesma coisa. O Irã, ele já perseguiu vários, fechou várias igrejas já. Muitos pontos de pregação foram fechados pelo governo, só que quanto mais pontos de pregação eles fecham, mais pontos de pregação abrem. Então a igreja no Irã está crescendo muito. Então, quanto mais perseguição ocorre, quanto mais desfavorável é o ambiente, mais vidas são alcançadas para Jesus. Então é nesses ambientes que ocorre o verdadeiro avivamento. Lembrando que o avivamento é uma resposta de Deus a uma atitude do ser humano. E eu quero explicar a respeito disso usando a própria Bíblia, né? Eu coloquei todos os textos bíblicos aqui que eu considerei importantes. Então tenha paciência, eu tentarei... farei o possível para que esse vídeo não seja longo demais. Eu começarei aqui, eu lerei textos do Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos, Evangelhos, as cartas, enfim. Tem trechos da Bíblia inteira praticamente aqui, nessas 4 páginas. Começando por Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Aí, mais para frente, quando Deus aparece para Moisés, por meio da sarça ardente, acontece o seguinte, está lá em Êxodo 3, versículos 7 a 10. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então o resto da história você já deve conhecer, né? Moisés dá um monte de desculpa, aí Deus fica bravo com Moisés, fala a respeito de Arão, Arão vai ao encontro de Moisés, os dois voltam para o Egito, aí Moisés e Arão se apresentam para Faraó, ocorre as 10 pragas, ocorre a Páscoa, né? A primeira Páscoa, aí os primogênitos morrem, aí com a morte dos primogênitos o Faraó libera todo mundo, os egípcios dão um monte de presentes valiosos para os hebreus, aí ocorre aquela jornada de 40 anos rumo a Canaã. Aí, uma vez em Canaã, ocorre o período dos juízes, o período dos reis. Aí já no final do período dos reis, né, quando Israel já tinha sido tomada pelos assírios, e o reino de Judá, né, no caso o reino do sul, está cheio de promiscuidade, cheio de idolatria, cheio de coisa errada. Aparece Josias. E aí Josias descobre, né, porque o livro da lei estava esquecido lá no templo, quando fazia a limpeza, até a reforma do templo. Aí eu encontro o livro da lei é lido para o rei rasga suas vestes, na tristeza, de luto. Aí acontece o seguinte episódio. Está lá no segundo livro dos reis, capítulo 22, 14 a 20, e se você for lá em 2 Crônicas 34, 22 a 28, você encontrar um texto parecido. Então foi o sacerdote Uquias e Aicão, Acbor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tigvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte, ou na cidade baixa, né, que acho que era a parte mais pobre da cidade. E lhe falaram, e ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra esse lugar, e não se apagará. Porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então, a sentença já estava decretada. O reino de Judá seria destruído, assim como o reino do norte, que era o reino de Israel. Mas Josias seria poupado, toda a geração de Josias seria poupada. Então, por causa do arrependimento, né? Aí foi reinstituída a Páscoa, tudo. Então, no período de Josias, toda a geração de Josias, ela foi poupada do mal que viria sobre o reino do sul, o reino de Judá. Assim que Josias morreu, né, os filhos dele, os descendentes dele foram corruptos, né? Voltou tudo de novo, a idolatria, a promiscuidade, voltou tudo de novo. E a sentença foi decretada, né? Foi o período de Jeremias, de Ezequiel, aí depois vieram Daniel e seus amigos, né? Já houve a deportação para a Babilônia, né? Jerusalém foi destruída, o reino de Judá foi levado cativo. Então, em 3 levas eles foram para a Babilônia. Mas antes mesmo, antes mesmo de falar sobre Abacuque, eu quero ler aqui o que está lá no Salmo 51, versículo 17.
que é o que eu falei, né, sobre o arrependimento. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quem escreveu isso foi o rei Davi. Logo após ele ter sido, né, o profeta Natã apontar o dedo na cara dele, dizendo que ele tinha mandado matar Urias para ficar com Batseba. Aí Deus usou Natã para sentenciar que a espada jamais se apartaria da casa dele, tanto que Amnon foi morto por Absalão após ter estuprado Tamar. Aí Adonias queria tomar o poder também. Então aconteceu um monte de coisa ruim na família de Davi, né? Absalão acabou morrendo, sendo morto por Joabe, que Joabe era primo de Davi. Aí Salomão, após a morte de Davi, Salomão matou Simei, matou Adonias e matou também Joabe, que era primo de Davi. Enfim. Agora, mais para frente, tem Isaías. Isaías profetizou entre os reis Urias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, ele profetizou no período, logo após a morte do rei Osias, né? Teve a visão lá de Isaías 6, do trono de Deus, tal, os querubins. Aí foi levado brasa, o serafim tocou, né? O serafim tocou o lábio de Isaías com brasa do altar. Aí no período dos reis Jotão, Acás e Ezequias, Isaías continuou profetizando. E foi durante o período profético de Isaías que Senaqueribe tentou invadir Jerusalém, destruir Jerusalém, invadir Judá. Aí Ezequias apresentou a carta do rei Senaqueribe para Deus. Aí um único anjo matou 185.000 pessoas. E Senaqueribe foi fugido para a terra dele enquanto ele estava adorando o seu Deus. Os dois filhos dele o mataram. Então Isaías profetizou o seguinte, no capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Agora, voltando para o período pouco antes da destruição de Jerusalém, o profeta Abacuque, ele estava inconformado com a promiscuidade, a violência, a idolatria, tudo quanto é coisa ruim que estava acontecendo em Jerusalém, no reino de Judá como um todo. Aí Deus apresentou a resposta para ele, uma resposta muito difícil. Aí no capítulo 3 ocorre a oração de Abacuque. No versículo 2 do capítulo 3 está escrito o seguinte: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, em meio à ira de Deus, né, Deus se ira contra o ser humano por conta do pecado. Então, quando o ser humano se arrepende, ele se quebranta na presença de Deus, chora na presença de Deus, se arrepende verdadeiramente do seu pecado, aí Deus responde com o avivamento. Fazendo que a pessoa receba o Espírito Santo e use os dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Tem o texto de Joel, só que eu mencionarei o Joel 2 mais tarde, né? Quando, por ocasião da descida do Espírito Santo, mais para frente. Mas eu quero falar sobre 3 textos dos evangelhos. Primeiramente, Mateus capítulo 4, versículos 3 a 17. E deixando Nazaré, Jesus foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 1 a 2, que diz: A terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o tema central da pregação de Jesus foi arrependimento.
Havia curas, havia milagres, havia ressurreição de mortos, havia tudo, um monte de maravilhas, sinais, prodígios, mas isso era apenas uma forma de atrair o povo para a mensagem, né, do arrependimento. E não custa nada repetir, Jesus foi quem mais pregou a respeito do inferno. Jesus, por ter vindo lá do céu, por ter testemunhado a queda de Lúcifer, de um terço dos anjos, ele sabia o que estava reservado para aqueles que não se arrependessem. Então ele fez questão de pregar a respeito do arrependimento, ele pregou a respeito do inferno, ele pregou a respeito da necessidade de uma vida santa, de uma vida separada do pecado, para que o ser humano não fosse mais escravo do pecado. E no capítulo 7 do mesmo Evangelho segundo Mateus, nos versículos 7 a 11, é um trecho do Sermão do Monte, onde ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem, ou ser humano, que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então aqui fala sobre a pessoa se colocar na presença de Deus, insistir em oração, em jejum, em entrega na presença de Deus, derramamento mesmo, quebrantamento, para obter o favor de Deus. E um desses favores é o avivamento. E também no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus, logo após ressuscitar, ele anuncia aos seus discípulos o que aconteceria depois, que ele fosse embora de volta para onde ele tinha vindo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui fala sobre a descida do Espírito Santo, que foi concretizada lá em Atos 2. E eu leria somente um trecho entre os versículos 14 e 21. Aí, após a descida do Espírito Santo, tal, aquilo que todo pentecostal sabe de cor salteado, o pessoal tudo falando em línguas, com um fogaréu em cima da cabeça, e gente do mundo inteiro estava em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Algumas pessoas estavam zombando, dizendo que eles estavam embriagados. Aí aconteceu o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Ou seja, sendo... Deixa eu ver. Terceira hora do dia, acho que era... Espera aí. Deixa eu raciocinar aqui. Terceira hora do dia. Deixa eu só dar uma pausa aqui para pensar. Terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Então a hora que o pessoal estava tomando café, estava fazendo a primeira refeição. Continuando aqui. Mas isto, o que estava acontecendo ali, derramamento do Espírito Santo, é o que foi dito pelo profeta Joel. Está lá em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 32. E aqui Pedro, ele recita o trecho de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 32. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima e no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos para as cartas. Eu mencionarei aqui 3 cartas.
Primeiramente, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 a 10. Caso o meu xará apóstolo escreveu. Agora folgo não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Porque fosses contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui, meu xará apóstolo, ele fala sobre dois tipos de tristeza. A tristeza que gera vida, no caso, a tristeza pelo pecado, que gera arrependimento, que gera consagração, santificação, enfim, o processo pelo qual nós passamos durante toda a nossa vida terrena até sermos glorificados, seja pela morte física, seja pelo arrebatamento. Aí nossos corpos são mudados, somos glorificados, finalmente alcançamos a perfeição, porque perfeição nesse mundo não existe, ninguém é perfeito. Nós buscamos a perfeição, mas a perfeição de verdade só é alcançada, só é conquistada a partir do momento que nós somos transformados em corpos incorruptíveis. Isso acontecerá por ocasião da primeira volta de Jesus, né? Porque haverá a volta para buscar a igreja, né? Primeiramente os mortos serão ressuscitados e logo em seguida os vivos serão arrebatados. Aí todos irão ao encontro de Cristo nos ares. Aí depois Jesus virá com a igreja e com os anjos para derrotar o anticristo e seus seguidores. E colocar Satanás na prisão por 1000 anos. Agora vejamos o que diz aqui. Aqui, obviamente, né? A primeira tristeza é a tristeza para arrependimento, né? Tristeza que vem com a confissão de pecados, com arrependimento, o reconhecimento de nossa condição de pecadores. E a tristeza segundo o mundo é aquela da pessoa que está lá na orgia, no sexo promíscuo, nas drogas, no álcool, diversos vícios e compulsões. A pessoa está vazia, está com um buraco no peito, um vazio dentro de si, que somente pode ser preenchido por Jesus Cristo. E a pessoa que não preenche esse vazio a tempo, ela morre sem Deus e vai para o inferno. Falando em português, claro. Agora, na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10, fala de uma maneira mais dura, mais enfática, mais incisiva a respeito da necessidade de arrependimento para obter de Deus o verdadeiro avivamento. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou seja, Deus quer exclusividade. Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Deus não quer nos dividir com ninguém. Ele nos quer exclusivamente para ele. Isso não é egoísmo, isso porque Deus sabe que o ser humano precisa dele para obter a vida eterna. Então, o ser humano que não se arrepende dos seus pecados e não se volta para Deus, o destino dele é o inferno, o destino dele é a perdição, o lago de fogo e enxofre. Continuando aqui, antes ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, aqueles que se acham autossuficientes, acham que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada, só eu me satisfaço, eu posso, eu aconteço, eu sou suficiente, eu sou dono da minha história, eu sou dono do meu futuro, e não sei o que, isso aqui, esse discurso coach, isso é demoníaco, isso é satânico, é soberba, arrogância, e Deus dá graça aos humildes. Então essa graça tem a ver com avivamento, com os dons do Espírito Santo, a salvação. E continuando, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações.
É como o profeta Elias tinha falado para o pessoal lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis dos pensamentos, se Deus é, se Jeová é Deus, seguir, ou se é Baal Deus, seguir. Então as pessoas estavam tentando seguir o único Deus verdadeiro e a Baal ao mesmo tempo. Mais ou menos isso. E aí o texto termina da seguinte forma, que é a parte assim mais enfática, mais dura, mais difícil, mas extremamente necessária. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Isso tem a ver com a tristeza que produz a vida, tristeza pelo pecado, que produz arrependimento, e o arrependimento faz com que Deus mande o verdadeiro avivamento. E eu quero terminar na primeira carta de João, capítulo 2, primeiramente os versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E os versículos 15 a 17, para fechar com chave de ouro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe. Mande esse vídeo para quem precisa ouvir. Mande esse vídeo para um sensacionista. Mande para o sensacionista. Mande para aquele teólogo, apologeta, webcrente que vive metendo pau em todo mundo, principalmente nos pentecostais. Até depende, se quiser.